Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro aos Coríntios. Apesar de que eu vou colocar aqui no data show a nossa projeção, é sempre bom abrir a palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Então, essa passagem, como eu disse, ela é uma parte, um fragmento de toda a passagem que vai até o versículo 16. E para a gente ganhar tempo, a gente vai ler somente essa parte, embora o sermão, a mensagem, o estudo, ele será dividido em duas partes. Vamos até o verso 16, então, nesse primeiro momento, até o verso 5. E na semana que vem a gente dá continuidade e vamos até o verso de número 16. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor bendito, muito obrigado pela leitura da sua santa palavra, que nessa noite os nossos corações possam ser impactados por ela, que o Senhor venha tocar as nossas vidas, mentes, corações, a fim de que o Evangelho adentre, penetre dentro da nossa vida, do nosso coração, e sejamos profundamente influenciados pelo Espírito Santo a viver uma vida mais fiel, mais focada em Ti, na cruz, em Cristo. Ó Deus eterno, nós queremos viver para o Evangelho, pelo Evangelho e no Evangelho, crescendo cada vez mais, amadurecendo na fé cristã. Nos ajude, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, mas no Senhor somos mais que vencedores, somos mais que bem-aventurados. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Bem, meus irmãos, a mensagem de hoje a gente pode intitular A Verdadeira Pregação Cristã. Faremos em duas partes, como eu disse. Nós vamos falar hoje e na próxima semana falaremos também acerca deste mesmo assunto, a verdadeira pregação cristã, a mensagem da cruz. Bem, os irmãos sabem que nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios e vamos estudá-la, eu não sei nem quanto tempo. A gente vai expor aos pouquinhos a carta e temos trabalhado a temática geral, que é esta: e a igreja vai bem? E a igreja vai bem? Essa é a temática geral que nós temos tratado. A mensagem central da epístola de Paulo aos Coríntios é essa: a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador da graça unificadora de Cristo. Essa é a mensagem central, a mensagem principal da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas a gente está desmembrando essa mensagem principal de toda a epístola nas suas mais variadas facetas ao longo dessa epístola. Bem, irmãos, eu tenho uma necessidade de fazer assim uma espécie de resumo daquilo que a gente já falou até aqui,
a fim de que você consiga se situar dentro do estudo. Nós aprendemos ao longo dessas 3 semanas, dessas 3 mensagens que nós já pregamos e estudamos até aqui, que a maturidade espiritual verdadeira, ela não busca a divisão, mas sim a unidade do corpo de Cristo. A verdadeira maturidade espiritual, ela não busca dividir o corpo, mas ela busca unir cada vez mais o corpo de Cristo. E no trecho que compreende o capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 3, versículo 4, aprenderemos também que o problema das divisões dentro de uma comunidade de fé vem de uma percepção errônea da mensagem do Evangelho. Quando nós temos uma percepção errada, errônea, da mensagem do Evangelho, a gente percebe, até vê ou experimenta determinadas divisões dentro de uma comunidade. Os coríntios, eles haviam perdido a percepção da centralidade da pessoa de Cristo no seio da igreja. E por essa razão, eles viviam em divisões, em dissensões, em partidarismos dentro da comunidade. E quando a centralidade de Cristo ela é perdida, vemos ser gerada no seio da comunidade um grande problema que é definido aqui como falta de unidade cristã, ou seja, o tratamento inadequado das diferenças de opiniões levou e ainda costuma levar à formação de grupos rivais dentro da igreja. O que nos conduz à verdade bíblica de que todas as bênçãos cristãs, elas estão centradas em Cristo, e não no homem, e não nas suas tradições. E esse princípio fundamental da fé cristã argumenta em favor da unidade, ou seja, se a gente centrar a igreja e a vida da comunidade em pessoas, em homens, em figuras humanas, o que vai acontecer? Vai acontecer partidarismos, como aconteceu na igreja de Paulo, na igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto. Uns eram de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo, e outros diziam que era de Cristo, porque não queriam nenhum tipo de autoridade espiritual sobre a vida deles. Então você vê que há partidarismos quando alguém se apega aos homens. E quando as pessoas não querem mais estar debaixo da autoridade pastoral, elas dizem assim: sou de Cristo, não preciso mais de ninguém sobre a minha vida. E aí ainda vive em partidarismo, que na verdade vive uma vida de insubordinação pastoral. E esse é um problema que a gente encontra na primeira carta aos Coríntios, na igreja de Corinto, e Paulo está tratando exatamente disso. Então foi isso que a gente viu até aqui nessas 3 primeiras mensagens. Agora, os coríntios, eles não perderam apenas a percepção da centralidade da pessoa de Jesus. Eles haviam também perdido a percepção da centralidade da missão de Jesus. E isso nós vimos no capítulo 1, versículo 18 ao 25, na semana passada. A missão de Cristo, ela revela a sabedoria e o poder de Deus, versículo 18 do capítulo 1. As Escrituras, elas vão provar que a natureza do homem é reagir contra a simplicidade do plano de Deus, versículo 19 do capítulo 1. E a missão de Cristo, ela foge do critério pelo qual os homens são salvos, não salvos avaliam o sucesso e o valor, até o versículo 25. Agora, a gente vai ver, nessa passagem que nós lemos, e antecedendo também alguns versículos, de que nem a sofisticação religiosa, nem a intelectualidade secular podem apropriar-se da sabedoria de Deus. Então, os instrumentos humanos de mediação, eles são inadequados para o plano de redenção do homem.
Apenas os homens salvos podem perceber como a missão de Cristo realiza as maiores aspirações da humanidade. E aí você ouviu na semana passada o presbítero Oswaldo falando, um parágrafo da carta que dizia que os coríntios haviam perdido também a percepção do chamado de Cristo para eles, que foi do versículo 26 até o versículo 31. Em outras palavras, a igreja corintiana, ou a igreja coríntia, deveria reparar na vocação e entender que a sofisticação humana não é o que agrada a Deus. Não é o que agrada a Deus. O chamado deles, como povo de Deus, servia para mostrar quão inútil é a sofisticação humana como base de vanglória. Então, os privilégios que o chamado de Cristo lhes dava apontam para Cristo como seu ponto de convergência. Sabedoria, justiça, santificação e redenção são encontrados somente em Cristo. Portanto, nós temos que nos gloriar apenas no fato de pertencermos a Cristo. Tudo isso eu disse para a gente chegar nesse ponto agora, que é o ponto onde a gente vai tratar os versículos de número 1 ao 5 do capítulo 2. O que Deus tem reservado para a gente hoje? Qual é o assunto que a gente vai tratar hoje? Nós já vimos que o tema de hoje é a pregação, a mensagem cristã, a verdadeira pregação cristã, que é centrada na cruz. Então, esse é o nosso ponto, esse é o nosso tópico nessa noite. Então, vamos a partir de hoje e semana que vem, seguindo a sequência do texto, expor, explicar e aplicar o capítulo 2 da carta, e a gente vai separar, como eu disse, esse sermão em duas partes, de acordo com a sua própria estrutura natural, que vai do versículo 1 ao 5 e depois do 6 ao 16. Então, dentro daquilo que a gente preparou para hoje, o que a gente pode falar? O que o apóstolo Paulo está ensinando para todos nós? O apóstolo Paulo, ele também mostrou nessa epístola que a sabedoria de Deus, demonstrada na mensagem da cruz, jamais poderia ser compreendida pelo homem se não tivesse sido revelada pelo Espírito Santo. E a mensagem central desse trecho é essa: a pregação cristã, ela prova que a essência do Evangelho não é centrada na sabedoria humana. E é exatamente isso que a gente quer falar para os irmãos hoje aqui. Qual era o caráter da pregação de Paulo? Quando Paulo pregava, quais as características que nós encontrávamos na pregação de Paulo? O ministério de Paulo em Corinto, ele prova de que a essência do Evangelho não é encontrada na sabedoria humana, mas na mensagem da cruz de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E aí eu queria que você fechasse comigo na seguinte mensagem: a base da verdadeira pregação não é a eloquência humana. A base da verdadeira pregação é o poder do Espírito de Deus. E é exatamente isso que a gente precisa pensar aqui. Porque muita gente acha, e a gente tem percebido, que o ministério do ensino na igreja, ele merece uma reflexão profunda e sincera. E quando a gente faz uma análise superficial, a gente vê que o maior problema no ensino na igreja não é a ausência de ensino, não é a omissão no que diz respeito ao ensino, principalmente nas nossas igrejas de cunho mais histórico. O problema não é não ter ensino, o problema é a falta da qualidade do ensino, ou muitas vezes da coerência do ensino, pautado nas diretrizes da palavra de Deus. Ao longo dessa exposição, a gente vai ver que as boas novas do Evangelho não são transmitidas por meio de eloquência apenas, por meio de linguagem de sabedoria humana.
Mas a mensagem do Evangelho, ela é transmitida por meio de homens que, humildemente, dão testemunho a respeito da cruz. Eles não têm nenhum tipo de pretensão de chamar atenção para si mesmo. Todo e qualquer pregador genuíno do Evangelho, ele quer apontar para a mensagem da cruz, porque é na mensagem da cruz que nós encontramos a base do ministério cristão. É na mensagem da cruz que nós encontramos o poder de Deus e o descanso na sua infinita sabedoria. Então, no texto que nós estamos trabalhando, meditando, o apóstolo Paulo ele ensina os principais conceitos que norteiam seu ministério, os quais precisam ser considerados pela igreja de hoje. Quais são eles? Que conceitos são esses? Eu vou falar um pouco mais aqui, sem olhar no slide, depois a gente faz um resumo pelo slide daquilo que a gente está falando. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui estão nos versículos 1 e 2. Eu peço que você acompanhe, por favor, aí. Na verdade, eu vou até deixar os versículos aqui no quadro, no slide, para ficar mais fácil para você acompanhar. Versículo 1 e 2. Olha o que diz lá. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então a gente vai dar ênfase agora aos 2 primeiros versos. Numa outra linguagem, era como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, Paulo, ele passou, presta atenção, hein? Paulo passou 18 meses entre os coríntios, testemunhando. Ele testemunhava o quê? Ele testemunhava que Cristo era o prometido, que Jesus era o Cristo prometido, e depois disso ele passou a escrever essas palavras aqui, dizendo, olha, eu, quando estive entre vocês, lembrem que quando eu estive entre vocês, eu não me preocupei de falar nada além de Jesus. Então é mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez que eu os visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus, para o grande projeto de Deus, que é o Evangelho. E na ocasião, no momento em que eu estive entre vocês, eu não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados, ou com argumentos filosóficos. Não! Quando eu estive entre vocês, eu decidi apresentar primeiro Jesus, e quem é Jesus, de maneira pura, de maneira simples. Depois, falei de Jesus e do que ele fez. Falei do Cristo crucificado. Falei de Jesus crucificado. Essa foi a minha fala entre vocês. Esse foi o meu argumento entre vocês. Por que Paulo fez isso, gente? Porque o coração do Evangelho é exatamente o sacrifício expiatório de Cristo na cruz. O coração da palavra de Deus é a cruz de Cristo, porque a cruz é o poder de Deus. Paulo aqui, ele está fazendo o quê? Ele está contrastando a sua mensagem mais simples e objetiva e adequada com as ideias mais complexas de outros mestres. Ele está fazendo a comparação da mensagem do Evangelho com a mensagem da filosofia. Não que ele não pudesse usar de filosofia, não que ele não pudesse argumentar com palavras de sabedoria humana. Ele podia, e ele sabia fazer isso. Prova disso é de que no capítulo 17 de Atos, um capítulo antes, que antecede a viagem dele missionária, a segunda viagem que dá continuidade e vai parar em Corinto, que é o capítulo 18, no capítulo 17 ele discutiu muito sobre essa questão de filosofia. Então não é que ele não pudesse, ele poderia discutir filosofia com quem quer que seja. Porém, ele disse, eu não tenho outra mensagem para falar entre vocês, senão esta, que é Cristo e este
crucificado. Porque ele sabia que somente essa mensagem poderia salvar pessoas. Então, meus irmãos, ele sabia adequar em cada momento a mensagem do Evangelho. Então, qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Que a mensagem cristã, ela deve conter uma linguagem adequada às pessoas a quem ensinamos. Ou seja, se a gente observar a maneira como Paulo se comporta, a maneira como ele fala o Evangelho, quando ele chega em Corinto, ele usa uma linguagem coloquial e adequada ao novo público para o qual ele pregaria. Embora ali em Corinto também encontraria gente que gostava de filosofia, mas pela experiência anterior, de ele ter falado no Areópago com os estoicos e epicureus a respeito de filosofia, e ele não ter tido resultado bom, ele falou assim: não adianta eu ficar argumentando com filosofia, eu tenho que pregar Cristo, eu tenho que falar de Jesus Cristo, e este crucificado, porque eu sei que se eu pregar a palavra de Deus, se eu pregar a Cristo, o que vai acontecer? Deus, pelo seu Espírito Santo, há de trabalhar nos corações. Então vale a pena observar que quando Paulo ministrou em Corinto, ele obedeceu à comissão do Senhor e pregou o Evangelho puro e simples. O que aconteceu em Corinto, eu observo que continua acontecendo nas igrejas hoje. Muitas pessoas misturando filosofia, sabedoria humana com a mensagem revelada de Deus e causando maior confusão, causando maior divisão no seio da igreja, porque o que eles pregam não é a palavra de Deus. Pregadores diferentes têm suas próprias interpretações da mensagem de Deus, alguns até inventam o próprio vocabulário. Em resumo, o que aprendemos nos versos 1 a 5 é o cerne do Evangelho e a mensagem da cruz. É a mensagem da morte de Cristo ou do Cristo ressuscitado. E é exatamente isso que a gente tem que ter como conteúdo da nossa mensagem. Então, quando a gente pensa em conteúdo de mensagem cristã, qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo da pregação que a gente prega? O conteúdo da mensagem pregada é Cristo. E Cristo crucificado. Esse é o conteúdo. E quanto à questão da metodologia, o que a gente aprende no versículo 3, 4, a respeito da metodologia? A gente vai chegar exatamente lá agora. Antes, porém, deixa eu ilustrar o que eu falei até agora. Um teólogo, um comentarista chamado Warren Wiersbe, em seu comentário, ele conta que certa igrejinha tinha um belo vitral, exatamente atrás do púlpito, como se fosse aqui o vitral, uma determinada igreja. Um vitral, sabe o que é vitral, né? Vidro todo colorido, todo bem pintado, e aquele vitral, ele tinha o formato de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo na cruz. E um pastor convidado, bem baixo, bem mais baixo que o pastor titular, estava pregando certo domingo. E uma garotinha, ela chegou para sua mãe, depois de ouvir atentamente a mensagem do pastor, ela chegou para sua mãe e disse assim: onde está aquele homem que sempre fica ali na frente de Jesus Cristo crucificado? A pergunta da menininha foi: hoje eu ouvi um pastor mais baixinho pregando e eu consegui perceber por trás dele a mensagem do vitral, a imagem do vitral de Jesus Cristo crucificado. Mas todas as vezes que a gente vem à igreja, mamãe, o que eu vejo é um pastor na frente, tapando
a imagem do vitral. Onde está aquele pastor que sempre está tapando, né, ficando na frente de Jesus crucificado? É claro que foi apenas uma pergunta, né, de uma criança inocente, mas o fato é que tem muita gente, muito pastor, muito pregador, que tem ficado na frente do Cristo crucificado. Muitos pregadores da palavra que se engrandecem de tal modo a si mesmo e aos seus dons que deixam de revelar a glória de Jesus Cristo. Eles se colocam à frente, né, de Jesus, gloriando-se das suas próprias palavras, mensagens e tudo mais. Agora, a gente precisa aprender com Paulo. Paulo, ele gloriava-se apenas na cruz de Cristo e fazia dela o centro da sua mensagem, e eu acredito que é isso que nós precisamos fazer. Apesar de ser um apóstolo, apesar de ter tido um encontro com Cristo crucificado, ele dirigiu-se aos coríntios de uma forma humilde, como um servo, e ele não dependia de si mesmo. Na verdade, quando ele foi pregar a eles, ele esvaziou-se de si mesmo para que Cristo fosse tudo na vida dele, para que Cristo aparecesse. Anos mais tarde, Paulo voltou a falar sobre isso, fazendo um contraste entre si mesmo e os falsos mestres que invadiram Corinto. Paulo aprendera que quando ele era fraco, Deus o fazia forte. Então ele foi até lá pregar em fraqueza, em temor, em tremor, porque ele sabia do quanto ele dependia do poder de Deus para pregar a mensagem da palavra de Deus. Porque a mensagem da palavra de Deus, ela é pregada no poder do Espírito Santo, e não na sabedoria de homens, né, que estão o tempo todo focado na letra, e é exatamente isso que ele vai reforçar a partir do verso 3, 4 e 5, que eu volto com vocês lá para vocês me acompanharem na leitura. Diz assim: estive convosco, verso 3, estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos isso. Não estava certo sobre como apresentar o tema. Sentia-me despreparado para falar sobre o assunto. E sem querer, se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo quando eu estava pregando entre vocês. Alguns comentaristas dizem que ele estava morrendo de medo porque, na verdade, ele havia sido, há um tempo atrás, antes de pregar em Corinto, antes de falar isso daqui, né, ele tinha sido espancado, tinha sido maltratado, e ele estava com medo de continuar pregando a Cristo e ser rejeitado. Mas ele tinha que pregar. Ele tinha que pregar, né? Assim, nada do que eu disse, ele disse, deve ter impressionado vocês, mas mesmo assim a mensagem cumpriu o seu propósito, porque eu não estou preocupado em simplesmente impressionar vocês, mas de poder pregar a mensagem de Deus, porque é ela que cumpre o seu propósito, porque o Espírito e o poder de Deus fizeram isso. O que deixa claro que a vida da fé que vocês possuem é uma resposta ao poder de Deus e não aquilo que eu falei. Não é o resultado das minhas técnicas de manipulação mental ou emocional, como muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas têm pregado com técnicas de... Eu estava falando isso com alguém ontem mesmo, dizendo assim, eu vivi numa época e estive um tempo numa determinada denominação onde o que se via eram tentativas das mais diversas de se emocionar as pessoas por meio de técnicas, sabe, de manipulação, de massa, fazer com que as pessoas se sentissem, sabe, mais avivadas, e por meio, pessoas que faziam todo tipo de
de mise-en-scène, de coreografia, de impostação de voz, querendo impressionar as pessoas. Então, assim, eu vivi num determinado ambiente onde as pessoas tinham jeito de pregador, roupa de pregador, voz de pregador, mas faltava ali o principal, que era o conteúdo da mensagem. Faltava-lhes o principal, que era a mensagem cristã do Evangelho. A mensagem da cruz. Não tinha. Do que adianta a pessoa ter técnicas mentais e emocionais de manipulação, ter voz, ter eloquência, mas não ter a mensagem, a palavra de Deus? Então eu fiquei pensando sobre isso. Porque a fé cristã, ela não se baseia nisto, irmão. A fé das pessoas a quem se ensina, ela não pode ser apoiada na sabedoria humana, nem em tipos de pregações pomposas. A gente precisa depender do Espírito Santo. O método da mensagem precisa ser um método com simplicidade, com temor e na dependência do Espírito. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não. A gente não pode simplesmente usar de palavras desagregadas do poder de Deus, palavras vazias. Eu me lembro de uma certa feita que eu cheguei num determinado lugar, numa igreja, num culto, e participei do culto. E aí o pregador não tinha chegado ainda, demorou a chegar, e ele vinha de longe, e o pregador não chegava, e o horário da pregação estava chegando, estava se aproximando, e o pregador não chegava, e de repente chega o pregador, e naquela ocasião, né, o que se pedia era traje mais formal, terno e gravata, e o pregador chega de camisa de malha, pega um terno emprestado, uma gravata, veio sem Bíblia, pede uma Bíblia emprestada, uma caneta e um pedaço de papel. E o pregador então anota 3 pensamentos, escolhe um texto e sobe no púlpito para pregar, bem atrasado. Só que quando ele sobe, parecia que ele estava querendo fazer um estardalhaço, sabe? Parecia que o céu ia cair. Mas quando eu orava a Deus e eu ouvia a maneira como ele pregava, o jeito como ele se comportava, eu percebia o quão distante aquele homem estava das palavras que ele falava. Ele parecia mais um androide no púlpito, mecânico, sem vida, sem envolvimento com aquilo que ele falava, sem envolvimento com o Evangelho. E eu percebi no meu coração, eu falava comigo mesmo, assim, meu Deus, eu nunca quero ser desse jeito. Eu nunca quero subir ao púlpito para falar uma mensagem com a qual não estou envolvido. Nunca quero subir ao púlpito para pregar uma mensagem fria, gélida, distante, vazia, desagregada do poder de Deus. E eu não falo de poder de Deus aqui, mais uma vez eu falo, não tem nada a ver com o estilo de pregação, com o jeito de pregar, com eloquência, se fala rápido, se fala mais devagar, se grita ou se não grita, não falo disso. Eu estou falando do conteúdo do Evangelho, que é o poder de Deus. Deus não tem compromisso com técnica, com metodologia, Deus não tem compromisso com o jeito de falar, nem mesmo com a velocidade da nossa voz. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a mensagem da cruz. É isso que com isso que Deus se compromete. Então o ensino e a mensagem devem ser provenientes do Espírito e devem produzir resultados práticos, transformadores na vida das pessoas a quem se ensina. Há que se ter um desenvolvimento de caráter cristão nos ouvintes, produzindo uma obra permanente, capaz de ser testada, capaz de ser aprovada pelo próprio Deus. Toda real e genuína mudança ocorre primeiro na mente, mas depois ela perpassa pelo comportamento, que é também transformado, que é moldado conforme o ensino cristão genuíno e verdadeiro. A própria Escritura dá o nome de educação a esse processo transformador produzido pelo poder de Deus por meio da sua graça em nós. Nenhum discurso humano, irmãos, proferido com persuasão, com pompa, com ostentação de linguagem, por maior mérito que possua, nenhum discurso humano tem o poder de mudar e de transformar
a vida de uma pessoa. Somente Deus, com a sua palavra, pode transformar. Por essa razão que Paulo disse no versículo 3, que a gente leu aqui, que a sua própria fraqueza e a de seus ouvintes torna mais evidente o poder de Deus, porque quando ele não pode, quando o ouvinte não pode chegar a determinada transformação, mas ele é fiel à pregação, Deus é exaltado, porque é o próprio Deus, pela sua palavra, que opera a transformação e a mudança na vida de uma pessoa. Havia uma oposição, irmãos, violenta à mensagem de Paulo em Corinto, por parte dos judeus que ali viviam, e por causa disso, ele temia, ele tremia. Porém, mesmo assim, diante das adversidades, Paulo continuava pregando a mensagem do Evangelho, a base de todo o ensino cristão, que tem como premissa a verdade única de Jesus Cristo crucificado e do seu amor redentor. É isso que o homem, a mulher de Deus precisa pregar, é isso que o pregador, o ensinador, o mestre, o professor precisam pregar e ensinar. Esse é o fundamento insubstituível, insuperável, inconfundível de Deus. Esse é o fundamento. Então os pregadores mudam. Eu estou aqui hoje, mas amanhã pode estar outra pessoa pregando. Eu sou um pastor dessa igreja, estou nessa igreja, amanhã eu posso não estar. Pastores também mudam. Professores de escola dominical mudam. Estilos mudam. Mas o que não se pode mudar jamais é o fundamento sobre o qual todos constroem o ensino e a pregação. Que fundamento é esse? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para nos redimir e nos salvar dos nossos pecados. Essa é a tese inalterada, essa é a tese inalterável, que nós precisamos pregar, ensinar de um púlpito. Eu queria deixar aqui uma frase do John MacArthur Jr., ele disse uma frase muito interessante, que eu coloquei ela aqui, eu quero que vocês acompanhem, depois eu vou voltar aos slides aqui, para que vocês vejam também. Olha aqui essa frase do John MacArthur Jr. Embora Paulo tivesse exposto todos os desígnios de Deus à igreja, e ensinado aos coríntios a palavra de Deus, o foco de sua pregação e de seu ensino aos incrédulos era Jesus Cristo, o qual pagou na cruz a penalidade do pecado. Até que as pessoas compreendam e creiam no Evangelho, não há nada mais a ser dito a elas. Não há nada mais a ser dito a elas. E é por isso que eu estou comprometido em pregar o Evangelho, porque eu creio que o Evangelho ele é a mensagem não só para os não cristãos, mas eu creio também que o Evangelho é a mensagem também para os cristãos. Por quê? Porque tem muita gente na igreja que ainda, infelizmente, não se converteu de verdade. Tem muita gente na igreja que precisa ser renovado no Evangelho, crescer no Evangelho, a fim de que sua vida seja cada vez mais embasada, solidificada, fundamentada no poder de Deus. E aí como é que a gente sabe que isso é verdade? Quando não há transformações visíveis na vida de uma pessoa. Quando não há mudanças de mente e comportamento. O Evangelho não atingiu ali. Paulo estava comprometido em pregar a mensagem da cruz, por quê? Porque o que adianta ele ficar falando filosofia para a igreja? Filosofia não muda caráter. Então o apóstolo Paulo, ele dependia do poder do Espírito Santo, não era a sua experiência, não era a sua habilidade que dava poder ao seu ministério, era a obra do Espírito Santo de Deus. Sua pregação era uma demonstração, não um espetáculo, mas uma demonstração do poder de Deus. O termo traduzido por demonstração significa prova legal apresentada em um tribunal. Aquilo que ele pregava era uma prova do poder de Deus. O Espírito Santo usava a pregação de Paulo para transformar as vidas. E para o apóstolo isso era prova suficiente de que sua mensagem era de Deus. Os pecados perversos eram transformados pelo poder de Deus. Só a palavra de Deus tem poder de fazer isso.
muita gente que passa pelo seminário não lê a Bíblia, tem muita gente que vai para estudar teologia e não conhece as Escrituras, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que observar, por meio dessa passagem, de que Paulo não estava dizendo aqui, é claro, que os ministros devem ser deliberadamente desleixados, ou que não devem estudar, que não devem usar os seus dons, né? A gente vai ver na história do cristianismo que homens como Spurgeon, Whitefield, eram oradores talentosos, cujas palavras tinham grande poder, mas eles não dependiam dos seus talentos naturais. Não. Antes, todos esses homens, grandes homens da história, confiavam que o Espírito de Deus operaria no coração de seus ouvintes. E era exatamente isso que acontecia. Por meio da oração, por meio do poder da palavra de Deus, eles ministravam e Deus fazia a sua obra. Há quem diga que você pregar o evangelho é como se você soltasse um leão. E o leão, ele faz toda a sua tarefa. Só você soltar, abrir a jaula. E o restante, deixa com Deus. Os que ministram a palavra de Deus devem se preparar e usar todos os dons que Deus lhe deu. Mas não devem se fiar em si mesmos, mas sim na palavra de Deus. Eu chego no final dizendo que há muitas pessoas hoje ensinando o que não devem. Elas abandonaram, muitas delas, o sólido fundamento da palavra de Deus, ou trocaram o fundamento por outro fundamento, né? E estão construindo em terreno arenoso, em terreno perigoso, em terreno incapaz de sustentar a construção da vida cristã. E quando aceitamos qualquer alteração no fundamento, que é a palavra de Deus, o resultado é o desvio que afetará todas as estruturas da fé cristã. Se eu tiro o fundamento da palavra, se eu tiro o fundamento que é a mensagem da cruz de Cristo e coloco outro fundamento ali, eu tenho, na verdade, um outro fundamento que afetará toda a estrutura da minha fé. E o Evangelho precisa ser visto ainda com o poder de Deus para transformar as vidas. De modo que a eficácia do evangelismo, a eficácia da pregação não depende dos nossos argumentos, mas sim do poder de Deus operando na vida. Então, o comportamento reprovável de muitos crentes e a constante invasão de ideias contrárias às Escrituras no seio da igreja demonstra uma necessidade urgente e um retorno ao fundamento único do qual a igreja jamais deve se afastar. Então, eu queria concluir perguntando a você: você sente que a sua identidade cristã, você sente que o seu caráter espiritual, eles estão sendo moldados e eles estão em constante crescimento e desenvolvimento, produzidos pelo ensino verdadeiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem percebido que a sua vida está crescendo, está se desenvolvendo? A instrução que você tem recebido na igreja o tem transformado em alguém melhor? Você tem sido desafiado por Deus, desafiada por Deus a amplificar a mensagem do Evangelho a outras pessoas? O que você me responde? Porque o apóstolo Paulo, ele deixa para a gente aqui essas perguntas, se é que a gente pode dizer assim, né? Que tipo de cristianismo a gente tem vivido? A resposta para essa pergunta nos leva também à reflexão de que muitas vezes ou nós não temos ouvido, melhor, não temos recebido, ou a gente não tem aplicado aquilo que a gente tem recebido. Porque existem duas formas de você perder o Evangelho. Ou você não ouve, porque você não está presente,
você não ouve, você não lê, você não busca, você não participa, ou você não aplica. É um ouvinte esquecido. É alguém que ouve, mas não põe em prática. Duas formas de se perder o evangelho. Agora, uma vez que você ouve e você põe em prática, a sua vida é comparada a um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Um firme e sólido fundamento. É assim que a palavra de Deus diz. Depois que Jesus conclui o Sermão do Monte, ele diz que aqueles que ouvem, guardam, praticam a palavra de Deus, são comparados a um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Como é que eu sei se a mensagem do Evangelho tem me impactado de verdade? É se eu tenho ouvido, guardado, praticado a palavra de Deus, de modo que a minha vida ela é sólida, embasada. Eu tenho percebido mudanças significativas em mim, transformações significativas, um crescimento e desenvolvimento na fé. Há um progresso, há um amadurecimento na minha vida. Se isso está acontecendo, você tem recebido, tem guardado e tem praticado a palavra. Se isso não tem acontecido, se isso não está acontecendo, é porque uma dessas outras coisas falta. E aí há um desafio para mim e para você. Ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?